Dizem que ele é uma máquina de imprimir dinheiro. E aí, que você investidor, ficou atento? Presta atenção aqui. Estamos com o Felipe Hassi do Grupo Hold. E aí, Felipe, é verdade mesmo essa história? Você é uma máquina de imprimir dinheiro? É verdade e eu provo. Opa, agora eu gostei. Olha só, pessoal, olha só. Ele vai provar pra gente. Você que é investidor, fique atento. Nosso trabalho é comprar aquilo que o banco não consegue recuperar dos dividendos. Então, a gente tem instituições que muitas vezes emprestam dinheiro no mercado, não consegue realizar o lucro, não consegue retomar o imóvel, não consegue retomar o carro. A nossa empresa compra esses créditos, esses pacotes de cessão de crédito das grandes instituições do Brasil, somos homologados por elas, e a gente assume o polo ativo da ação para cobrar esses devedores. E a gente faz isso com muito mais eficiência do que as instituições, porque a demanda de processo deles é muito grande e nós somos uma boutique de cobrança. Nós somos enxutos e eficientes. Caramba, Felipe, isso aí é realmente uma novidade. A gente ouve muito falar sobre investimentos, aplicações, mas do ponto de vista do investidor, como que ele faz para aplicar isso? Como funciona todo esse processo de aplicação? Porque, com certeza, isso traz uma rentabilidade bacana, ou não? Sim, ela é muito acima do mercado, inclusive os números assustam, porque hoje a gente está convivendo com números que são razoáveis dentro do mercado financeiro, que vão da ordem de 0,5% até 2% ao mês. Quando você busca um investimento com 2% ao mês, você sabe que você está assumindo um certo risco, que é o mercado de ações, opções, debêntures. Quando nós estamos falando de cessão de crédito com garantias imobiliárias, primeiro que existe uma segurança muito grande, porque existe uma garantia imobiliária alicerçando a operação. Segundo... Que é no mínimo você tem um imóvel, né? Exatamente. Quando você assume aquele polo ativo da ação, você passa a assumir o lugar do banco. De quem que é aquele imóvel que o banco financiou e você assumiu o lugar do banco? Aquele imóvel passa a ser seu. E você entra no lugar do banco para cobrar o devedor. E você pode monetizar isso de duas formas, negociando com o próprio devedor ou retomando o imóvel. É por isso que as margens são tão grandes, porque a gente compra as dívidas mais ou menos entre 10% a 15% do saldo, ou seja, um imóvel de R$1 milhão, a gente paga ali 100, 150 mil reais e tem direito sobre o imóvel inteiro de R$1 milhão. Quando que a gente monetiza isso? Não necessariamente retomando o imóvel, porque inclusive a gente não gosta disso. Somos uma empresa de investimentos, não uma empresa imobiliária. A gente negocia com o devedor. Aquele imóvel que vale R$1 milhão, a gente negocia por 500 mil, 600 mil. Lembrando que eu paguei 100, 150. Então, quando a gente fala de pegar o capital do investidor e triplicar ele, é alguma coisa extremamente comum. A gente tem casos de um pacote de cessão de crédito que, num período de 39 meses, deu 3.471% de rentabilidade. Nossa Senhora. 39 meses. Se você dividir isso por 39, são 85% de rentabilidade ao mês. Não conheço nenhum investimento tão impactante quanto esse. Não tem realmente, porque do ponto de vista de risco, você investir em ações com certeza é bem maior e talvez você possivelmente vai chegar a esse tipo de rentabilidade jamais, porque precisa ter algum fator muito fenomenal, né, para poder chegar num índice desse, num valor desse. E do ponto de vista financeiro, eu vi que você compra, por um imóvel de R$1 milhão mais ou menos lá, você compra ele por 100, 150 mil. Você compra a dívida do banco. Isso. Né? E o banco, ele lucra com isso? O banco lucra e mais do que a gente. É isso que eu quero entender, porque a gente sabe que o banco nunca perde, né? Sim, esse dito é muito verdade. É um dito popular, o banco nunca perde. E eu preciso que o banco continue ganhando, porque são os bancos que nos vendem as sessões. Se o banco morrer, eu não vou ter o meu fornecedor mais. Então, aonde o banco ganha? Ele ganha, na hora que ele faz o financiamento, ele já vende o seguro, já vende a prestamista, ele já é um correntista. Ele recebe algumas parcelas daquele devedor que em algum tempo parou de pagar. Ele cobra de mim um valor por essa cessão. E essa diferença ele lança como prejuízo no balanço. E ele vai ter abatimento tributário na hora que ele for pagar os impostos deles. Perfeito, olha só. Então, o banco passa a ser extremamente beneficiado com uma operação como essa. Inclusive, os bancos precisam estar
amparados por um tratado que se chama Tratado da Basileia, que não permite que os bancos tenham muitos imóveis. O banco precisa ter dinheiro, não imóveis. Verdade. Então, quando ele se livra daquele imóvel usando a nossa empresa, ele também tem esse benefício de não afetar a Basileia deles. Não, isso é realmente interessante, porque ele pega 100, 150 mil que você falou, mas esse dinheiro ele vai fazer multiplicar, ele vai fazer rodar esse dinheiro do que ele não teria antes. E além disso, teria um trabalho gigantesco, porque praticamente são carteiras, perto da carteira dele é muito pequeno, mas uma dor de cabeça gigante para poder angariar e buscar esse dinheiro de volta. Então vocês entram praticamente nessa intermediação e faz todo o trabalho que o banco teria uma dor de cabeça. Seria isso, resolve uma dor do banco, então, praticamente. Exatamente. Mas ao mesmo tempo te remunera e te traz toda essa solidez que você está falando, que é praticamente imprimir dinheiro, né? Isso. No fim das contas é exatamente isso. Esse negócio de cessão de crédito é extremamente ecológico. Ecológico, o que eu quero dizer, não é ambiental, mas ecológico é onde todos os envolvidos são beneficiados. O banco é beneficiado se livrando de um problema, onde ele tem que usar de um corpo jurídico enorme. Cada banco top 5 do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tem que ter ali no mínimo 20 escritórios de advocacia pelo Brasil, uma quantidade de processos enorme e aí a ineficiência na cobrança. E quando a gente assume esses processos, a gente liberta o banco dessa parte jurídica. O próprio devedor, que é aquele devedor que tinha um imóvel de R$1 milhão, que foi o exemplo que eu usei, e ele está pronto para perder aquele imóvel, quando ele negocia com a gente, ele vai pagar R$500 mil por aquele imóvel que vale R$1 milhão e ele vai ter o imóvel quitado no nome dele. E a gente que pagou R$100 mil vai ter uma margem de 100 até 500 de 400%. Sim. Aonde nessa cadeia teve alguém que foi prejudicado? Ninguém. Todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. Tem negócio que dá mais lucro onde todos ganham? É o ganha-ganha. É uma máquina de imprimir dinheiro. É o famoso ganha-ganha, né? Exatamente. É engraçado porque como você falou, né? Ele acaba trazendo toda essa vantagem para esse ecossistema, como você mesmo disse, onde esse ganha-ganha é bem curioso isso, porque eu não tinha ouvido falar sobre isso ainda até hoje. E é legal você estar aqui nesse podcast falando de um assunto que poucos falam sobre investimento. Porque a gente está sempre acostumado a ouvir muito essa questão de renda fixa, renda variável, ações X, Y assada, vai na bolsa, tem mercado, tem fundo imobiliário também, tem outros tipos de fundos imobiliários. Isso é recente? Quando começou isso? É algo novo? Não, não é novo. Como é que funciona? Não é novo. O que acontece? A empresa nasceu de estar do outro lado da mesa. A empresa ajudava a devedores. Então, os devedores, eles praticam muitas vezes algumas fraudes à execução, algumas formas de se esquivar de pagar a dívida. Transferindo patrimônio para familiares, mudando o endereço da empresa, transferindo maquinário. E como a gente sabe qual é o modus operandi desses devedores, a gente sabe como prevenir. Então, na cobrança, a gente tem essa eficiência justamente porque a gente conhece como eles fazem para se esquivar do pagamento. Então, por mais que eu fale para você que o sistema é extremamente ecológico, não adianta fugir da gente. A gente vai cobrar. Porque a partir do momento que você está com essa dívida na sua mão, você tem que fazer ela acontecer para finalizar tudo isso, né? O meu investidor não quer saber se o pato é macho, ele quer dinheiro. E é isso que eu ofereço para ele. E você acha a pessoa? Eu acho a família, a pessoa, eu pego o passaporte, CNH. Existe um engano muito grande no meio jurídico que diz que quando você vai no banco, pega um dinheiro para comprar um imóvel e você aliena aquele imóvel como a garantia. O erro é achar que apenas aquele imóvel é atingível. Isso é um erro gravíssimo. Se por acaso aquele imóvel cai um avião em cima e o imóvel não serve, a dívida continua lá. E eu posso buscar o patrimônio dessa pessoa mesmo que seja outro imóvel que não está no contrato. Entendeu? Entendi. Essa base legal nos permite não só pegar o imóvel que foi dado como garantia, mas qualquer outro patrimônio que o devedor tenha dentro do inventário familiar dele, dentro do casamento dele, desde que obedeça a regra conjugal em que ele se casou. Então, quando a gente acha que você comprou um carro financiado e apenas aquele carro que é a garantia, não é.
Isso é um engano muito grande, onde a gente, sabendo dessa parte jurídica, que talvez é o que a gente faz com mais excelência, a gente vai para cima do patrimônio da pessoa como um todo. No caso, a pessoa ela só tem um patrimônio só, vamos supor, ela tem um imóvel. A gente sabe que existem alguns direitos de garantias aí relacionados a ter um imóvel só. Como que procede nesse caso? Vamos supor, não tenho nada, só tem aquela casa e ela realmente não foi quitada, ela está na sua... Você comprou a dívida dela e como é que funciona isso? Vamos lá. Isso chama bem de família. O bem de família atinge, primeiramente, apenas um imóvel. 2 imóveis, um deles já não é bem de família. Uhum. Segundo, CNPJ não tem bem de família. Bem de família só tem CPF. Tá? E aquele bem de família, quando esse bem está alienado à operação, ou seja, o banco emprestou o dinheiro para comprar aquele bem, esse bem não está protegido pelo bem de família porque ele nem é do devedor, é do banco. O bem de família só protege em caso de eu buscar aquele imóvel como uma segunda opção. E aí ele sim vai estar protegido. Ah, diretamente não. Não. Se por acaso é aquele imóvel que foi dado lá como alienação fiduciária e aquele imóvel que você foi lá e comprou usando o dinheiro do banco e está na matrícula, esse imóvel ele não está protegido pelo bem de família. Então o bem de família é mais um artifício que os devedores acham que vai os proteger e não vai. E é muito simples, juridicamente falando, superar essa questão de bem de família. Aí no caso, a pessoa não tem dinheiro para poder fazer essa renegociação, você vai vender para um terceiro, seria isso? Eu vou adjudicar o imóvel, transferir ele para o meu nome. Para o seu nome. Nesse momento eu tenho alçada para mandá-lo para leilão. É por isso que eu falo que eu estou sempre antes do leilão. O leilão é um ótimo negócio, e de fato é. É legal falar sobre isso. Mas o meu negócio é muito melhor, porque eu estou um passo antes do leilão. Então eu mesmo mando imóvel para leilão. E antes de chegar no leilão, eu compro aquele pacote de cessão de crédito e faço dinheiro antes. Eu não me lembro quando a gente deixou um imóvel para leilão. Por quê? Porque nas negociações nós somos muito incisivos na parte jurídica e muito flexíveis com o devedor. Então, eu vou te dar um exemplo, André. É um exemplo real, fato. Um crédito comprado por R$59 mil. O imóvel que a gente penhorou valia R$574 mil. Ou seja, 1000 vezes mais. 10 vezes mais. 10 vezes mais, é. Esse devedor, eu perguntei para ele, faz uma proposta. Ele fez uma proposta de R$150 mil achando que a gente não ia aceitar. Foi 3 vezes. Aí eu te pergunto, ele estava perdendo um imóvel de R$534 mil e ele percebeu que por 150 ele resolveria o problema dele. Esse cara vai vender um rim para levantar os 150 mil reais se precisar. Ele vai conseguir o dinheiro. E eu que paguei 59 vou ter triplicado o dinheiro do meu investidor. Voltamos à nossa impressora de dinheiro. É bem interessante isso, porque do ponto de vista técnico, as pessoas poderiam estar utilizando esse tipo de situação para poder não pagar o banco, por exemplo, e entrar nessa situação. Isso acontece? Muito, acontece muito. O ponto é que a excelência do nosso... A excelência do nosso trabalho não permite. Eu não tive nenhum crédito frustrado até hoje. Então, quando você compra um pacote de cessão de crédito, tem lá 4 devedores. Recentemente a gente fez um acordo com um goleiro internacional que disputou a Copa do Mundo da Rússia. Da Rússia. Exatamente. Obviamente eu não posso abrir informações que são sigilosas, mas a gente lida com todo tipo de pessoa. Público total. Totalmente. Totalmente. Infelizmente, essas pessoas jogadores de futebol ganham muito dinheiro por uma fase muito curta. E eles não têm uma coerência financeira muito grande. Quantas histórias a gente já não ouviu de jogadores de muito sucesso que hoje estão quebrados? Te dou uma lista. É uma lista. A gente sabe, né? A TV está sempre falando nos noticiários. Exatamente. Né? Aonde a nossa empresa é eficiente aonde? Ela é muito eficiente na hora da compra do crédito. A gente sabe o que está comprando. E na hora de cobrar o devedor. Felipe, aonde que vocês compram um crédito e sabem que está cobrando? Porque chega para a nossa mesa 200 pacotes de cessão de crédito por mês. Como eu não compro 200, eu compro 5. Como eu descarto 195? Nós temos uma inteligência artificial, nós temos um software. Você tem um software que mapeia basicamente um software semelhante àquele da Polícia Federal de grampo-aranha. Que quando o André está sendo grampeado, ele ligou para Márcia.
Grampo na Márcia. Ele ligou pro Antônio. Pegou o Antônio também. Isso é Grampo Aranha. O sistema faz a mesma coisa. Ele pega o devedor, busca quem é o sócio dele, quem foi o sócio dele, se o sócio tem filho, se o sócio casou, se ele se separou, porque geralmente a fraude à execução tem a ver com divórcio simulado. É quase uma análise de crédito inverso, né? Vamos dizer assim. Não escapa da gente, escapa. André. Se quiser dar o balão, não vai dar. Ou seja, essa inteligência, esse software, ele faz essa peneira para vocês, para que indica você... o crédito certo a cobrar. E ele te indica quais são os melhores créditos a serem comprados, dívidas a serem compradas para você fazer o teu network, o seu negócio. Do ponto de vista de engenharia, vocês vão no local, checam se esse imóvel está lá, as condições que esse imóvel está, para você realmente saber se vale, que de repente você compra por 50 mil reais, por exemplo, mas não vale nem 30, porque às vezes é um terreno que não tem nada. Sim, a gente não só checa, porque nós temos uma equipe de investigadores mesmo. Legal. Profissionais dessa área, ex-policiais, que vão em campo. Vou te dar um exemplo do que aconteceu recentemente. Uma empresa tentou fazer uma fraude à execução. Essa empresa continua atuando no mesmo ramo, continua atuando no mesmo galpão, continua usando as mesmas máquinas. Nós mandamos um investigador lá para pedir um orçamento, veio um recibo com o papel timbrado da empresa devedora. A fraude à execução mais fácil do mundo. Mandei para o juiz. Te deu a prova. Na hora, acabou. Coisa mais fácil do mundo. Então, a gente tem uma equipe que faz isso, além de ter uma excelência muito grande na hora da compra do crédito. Tá? Então, quando você fala de comprar um crédito onde o número não funcione, a gente presta mais atenção para não cair nesse engano quando existe dívida tributária e trabalhista em cima daquele CNPJ. Porque essas duas, sim, são preferenciais. Então, o exemplo, de novo, o imóvel de 1 milhão, paguei 100 mil no crédito. Porém, tem um compromisso de 900 mil reais de trabalhista mais 900 mil reais de tributário. Já não compensa pra gente. Sim. Mas a gente faz essa análise prévia. O corpo jurídico, obviamente, isso é inclusive uma análise muito simples para qualquer... Um advogado ruim faz isso. Agora, quem é bom faz muito mais que isso, né? É verdade. Então, no fim das contas, quando você faz essa análise, não significa que quando tem dívida tributária e trabalhista a gente não compre. Significa que ela precisa estar dentro de um valor aceitável. Quando eu comecei o podcast dizendo daquele crédito que teve um lucro de 3.471%, eu paguei 7 milhões de reais pelo crédito e paguei 9 milhões de reais de dívida trabalhista e tributária. Entendi. Só que recuperou 250 milhões. Nossa. Faz a conta. É verdade. Olha só. Quer dizer, aí vale a pena? Totalmente, Um pouco, né? Um pouco, né? Pouco, né? Eu tô aqui, tô falando com você, eu quero investir nisso. Vocês captam esse dinheiro próprio? Ele é próprio? Ou vocês pegam de terceiros quem quer investir? Por exemplo, eu sou uma pessoa que quero investir na sua empresa para poder fazer esse negócio. Você capta dinheiro externo? Como é que funciona isso? O investidor ele tem a opção de entrar com o capital e ter uma fatia, uma porcentagem de um crédito específico. Então, tem um crédito, sabe a Syngenta, aquela empresa que vende sementes e defensivos? Uhum. A Syngenta também vende créditos. Felipe, você falou que são instituições financeiras e grandes empresas. Grandes empresas também vendem. Por quê? Porque quando um agricultor vai pegar uma quantidade de semente e os números são enormes, ele coloca a terra como garantia. Então, os devedores da Syngenta é um pacote de crédito que a gente tem. E esse pacote de crédito nós temos em carteira hoje. Hoje, 1% do crédito da Syngenta é vendido por 350 mil reais. Que o saldo a ser recuperável vai bater ali por volta de 1,5 milhão de reais. Aí você me fala se é um investimento bom ou não. Seguro, hoje, no dia de hoje, dia 25 de junho de 2024, nós temos 8 penhoras que já totalizam praticamente o saldo executivo total da Syngenta. Vou traduzir isso um pouco melhor para quem está nos assistindo. O crédito da Syngenta, o saldo executivo é 100 milhões de reais. Esse é o que nós estamos buscando recuperar. Pagamos 10 milhões. As 8 penhoras hoje já totalizam 80 milhões de reais. Eu quase atingi o 100. 8 vezes mais, pelo menos, já foi. Exatamente. Só que
O crédito da Syngenta são 59 devedores. Eu consegui fazer 80 milhões com 8 devedores. Faltam 51 para cobrar. Nossa, é muita coisa. E tudo isso que eu estou falando é homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, tudo isso documentado. Inclusive a nossa empresa, hoje, ela está em busca de uma Big Four, KPMG, Price, Ernst Young ou Deloitte para auditar os nossos créditos. Por quê? Porque um selo deles é muito relevante. É relevante, é verdade. E a gente hoje tem um nível de solidez que poucas vezes eu vi em situações semelhantes. Talvez a gente hoje se assemelhe ao próprio Itaú. Até pela questão do spread de vocês, né? A multiplicação de vocês funciona como um banco. Basicamente banco de crédito. É um banco de crédito. Exatamente isso. Exatamente e essa multiplicação realmente ela acontece, e pelo que você está falando, a chance de, até hoje, até dia 25, é de êxito total. Nenhum crédito frustrado. Nenhum crédito frustrado. Exatamente. Para quem quer investir nessa área e pensando nisso, existem muitas empresas que fazem isso hoje ou isso está começando? Eu tenho medo de ser arrogante numa hora dessa, porque eu não conheço. Então é por isso que eu não conheço uma empresa que faça isso. isso. Eu conheço empresas que compram crédito. Vamos lá, vamos separar. Não é joio do trigo. O trigo 1 do trigo 2. Com leilão, por isso que eu tô falando. Porque às vezes as pessoas que estão assistindo a gente podem confundir isso com leilão. Porque eu compro imóvel por 100 e vendo por 500, entendeu? Perfeito. É legal fazer essa diferença. Eu acho que eu vou entender. conseguir ser bem específico agora. Não existe joio e trigo. Existe um tipo de trigo, 2 tipos de trigo. Existem muitas empresas, e eu te dou uma lista, que compram créditos de banco, mas são os créditos podres. Créditos podres são aqueles que não têm garantia e que você tem pouca perspectiva de recuperação. Esses créditos são vendidos para aqueles call centers, que muitas vezes ficam te ligando. Isso tem muito. Agora, aquela empresa que paga mais caro pelo crédito, esse tipo de crédito podre, você paga de 1 a 2%. Eu pago de 10 a 15%. Por que eu pago 10 vezes mais? Porque a minha possibilidade de recuperação é muito maior do que a deles. Porque eu atrelo a uma garantia, eu já fiz um mapeamento, eu sei que eu vou recuperar mais dinheiro. Então, existem muitas empresas que fazem isso? Existem os call centers, que sempre tem uma base jurídica por trás, que é quem compra as sessões e quem entra na parte jurídica para negociar. Mas, na modalidade que nós exercemos, eu não conheço. Deve ter, mas eu não conheço. Não, é bem interessante isso, ainda mais pensando nesse mercado que a gente está percebendo que o mercado imobiliário está se expandindo. Sim. E, de certa forma, o crédito está tendo mais crédito hoje no mercado. Pós-pandemia, é óbvio que ia ter mais crédito. Esse é o ponto. Você falou perfeitamente. Pós-pandemia, o nível de inadimplência na pandemia foi enorme. Então, os bancos começaram a ter esse problema de imóveis retomados. E eu vou de novo voltar para o Tratado da Basileia. Eles não podem ficar com esse imóvel em carteira. Porque se as pessoas começarem a pedir saque, ele vai oferecer um apartamento? Não tem, precisa de dinheiro para multiplicar. Exatamente, eu não quero apartamento, eu quero dinheiro. Então, a pandemia, o efeito da pandemia está acontecendo agora. Que os pacotes de cessão de crédito têm vindo como uma enxurrada, mas na época da pandemia ainda não tinha acontecido. Estávamos no olho do furacão e os bancos negociavam com os próprios devedores, dava ali uma margem de 3, 4 meses. Não sei se você lembra disso. Sim, deram uma margem porque era uma situação atípica. Totalmente. E realmente fizeram. Mas pós isso, acabou a situação atípica. Acabou o choro, tem que pagar. Tem que pagar. E aí quantas empresas quebraram na época da pandemia? Nossa, incontáveis, né? Criou-se novas modalidades de emprego, de trabalho. O home office não era uma realidade, hoje é. E isso começou faz 4 anos. Vamos falar. Ela começou há 4 anos indo a mercado, a disponibilizar para investidores, mas a gente já fazia isso há mais tempo. Antes de falar, é legal, você já falou bastante do negócio, mas vamos falar um pouquinho agora de você. Do seu desenvolvimento, como você chegou até isso, que você já fez. Vamos contar um pouco de você agora. Tá preparado? Estou preparado, vamos lá. Acho que o público quer saber. Agora, quem é você, né? Eu sou libanês. Que legal. Descendente de libanês. Então, eu tenho uma veia comercial na minha essência. Eu fui dono de joalheria. Já vendi tudo que você imaginar na vida. Já vendi pizza, já vendi joia, já vendi bijuteria. Mas isso o comércio é forte no mundo árabe, forte, né? Você não pode tirar isso do mundo árabe. Você não pode tirar isso do essência, árabe. Né? Você mata ele. É verdade, é essência. Essência pura. E talvez eu seja o pior vendedor da minha família. Por quê? Porque o meu pai e meu irmão são muito melhores que eu. Não, é assustador. Se você tem a fama de imprimir dinheiro, como é que seu pai... Meu pai, meu Deus do céu, é um mito. Que legal, olha só. Isso faz parte da nossa raiz. E eu
Me casei há 12 anos atrás, trabalhava com prata. Ia em São Paulo, na Rua Barão do Paranapiacaba, pegava prata, trazia para cá, montava maleta para vendedores que trabalhavam no shopping, dava a maleta para elas, elas vendiam em consignação ou vendia na palavra, e isso foi expandindo. De prata as pessoas começaram a me perguntar se eu também tinha aliança de casamento, correntinha de ouro. Eu tinha um parceiro meu que dava manutenção nas minhas pratas, o nome dele é R. Mendonça, uma pessoa que eu tenho uma gratidão eterna, é a melhor joalheria dessa cidade. Esse cara me abriu as portas e me permitiu pegar as joias dele e levar para os meus clientes, e voltava lá caso eu não tinha vendido, fazia o acerto e levava, e eu comecei assim. Você com uma confiança extrema. Total. Aí nasceu a Raça Joalheiros. Eu abri uma joalheria no Centro Profissional Ribeirão Shopping, que era uma joalheria numa modalidade mais reservada. E ali eu comecei a trabalhar com joias, já sem prata. Na época era o governo da Dilma, o Brasil estava se afundando em uma crise e as pessoas não estavam comprando joias. E eu recebi um cliente, uma ocasião, que comprou um absurdo de joias, que eu não tinha nem dinheiro para comprar o material para fazer. E eu fui entender com o que esse cara trabalhava. Ele trabalhava na área da advocacia tributária. Eu me inteirei daquele assunto e estudei muito e comecei a vender aquilo. Fui bem, comecei a ganhar dinheiro. Ganhei dinheiro, precisava fazer. O que eu faço com esse dinheiro agora? Mas é engraçado, nos momentos de crise que a gente acaba sobressaindo, né? Sempre é. Tempos de guerra é tempo de prosperidade. É de prosperidade, é verdade. É impressionante. Dificilmente você vai ter boas lições de épocas boas. É verdade. E isso aconteceu comigo. Eu comecei a estudar essa área tributária de fim de semana, de domingo, de madrugada. E teve uma ocasião onde eu estive numa reunião muito importante com um tributarista muito relevante no país. E aquela reunião eu não era para estar ali. Foi Deus que me pinçou e me colocou naquela mesa. E eu ouvi o cara falando de coisas que eu falei, gente, meu cliente pergunta isso, eu não estou tendo competência para explicar isso para o meu cliente. Eu peguei o celular, pus na mesa e gravei a reunião. Falei, eu posso ser expulso daqui, eu posso mudar minha vida. E foi 1h e 39 minutos de reunião que eu ouvi mais de 200 vezes. A minha esposa decorou a reunião. E baseado ali, ele falava de algumas leis, eu ia lá e estudava a lei. Ele falava de uma instrução normativa, eu estudava a instrução normativa. E eu fiquei bom. E aí eu comecei a fazer a área tributária com excelência, ganhei dinheiro e precisava saber fazer o que eu fazer com o dinheiro. Entrei na área de investimentos. Aí que surgiu. Aí eu conheci a área de investimentos. Me inteirei da área de investimentos, fui bem na área de investimentos e estou até hoje. É porque uma coisa está conectada com a outra, totalmente, né? Você tem que ter essa visão. Porque não adianta você investir e não entender de impostos também, não entender de tributário. Porque até nesses ganhos que você mesmo disse aí, tem uma carga tributária em cima de ganhos de capitais. Com certeza. E pensando nisso, só voltando a esse assunto. Para o crédito. Você tem esses ganhos de capitais, você tem esse lucro. O seu lucro hoje ele é baseado em presumido ou real? Ou você já é como se fosse um banco real? É lucro real. Lucro real. Lucro real. Pelo volume que você já expõe. Sim. Inclusive, porque as garantidoras não são. Eu falo de crédito. garantidores que compram dívidas de condomínios. Como a gente trabalha muito nessa área, elas são uma empresa de cobrança, é diferente. Sim. No teu caso já não é isso. Inclusive elas não aceitam Simples Nacional, né? Elas só aceitam lucro real e presumido. Nós somos lucro real por quê? Porque a quantidade de valores que a gente gasta ao longo do processo, taxinha, você precisa bater isso. Então o lucro real é o mais viável para a empresa. E o objetivo é ser um banco de créditos. Então a gente já está vislumbrando já é uma SA e com o objetivo de ser o primeiro banco de créditos do Brasil. Bom, Felipe, você chegou até aqui, né? Nesse momento. E você falou, o objetivo é expandir, então. Sim. Onde você quer chegar? O universo ele não permite que você seja estático. Ou você regride ou você progride. Então, eu não escolho regredir, eu escolho progredir. E muitas vezes eu lido isso em reuniões quando as perguntas são: se você faz tanto dinheiro, por que você quer o dinheiro do investidor? É a mesma coisa que fazer essa pergunta para a XP. Por que a XP continua captando? Fazer a pergunta para o banco. O Itaú, por quê? Porque acho que eles entenderam que o universo não é estático, que se eles não continuarem crescendo, eles vão regredir. Eu escolho crescer. E sem dúvida. E outra, de certa forma também você está fazendo com que várias pessoas cresçam nesse negócio. Indiretamente está todo mundo ganhando. E o ganha-ganha é importante para o mundo, né? Ecológico. Porque não adianta eu ganhar sozinho e o outro também não ter uma parcela desse ganho,
Porque a parceria, esse ecossistema, ele tem que ser saudável. Acho que falta esse pensamento mesmo de mercado, de que essa saúde é para todos, né? Todos. Não é só para um só. Porque se você ganhar tudo, o outro não ganha nada, vai chegar uma hora que você vai ter o quê? Né? Não vai ter nada. O seu investidor morreu de fome. Morreu de fome. Exatamente. E, inclusive, essa é uma premissa da empresa que vai na contramão de uma postura dos bancos, que é ficar com fatias e disponibilizar migalhas. Então, a gente só ganha dinheiro se o nosso investidor ganhar dinheiro. Sim. E é na mesma proporção. Ele não fica com migalha, ele fica com fatia. Eu ganho mesmo dinheiro. Eu lido com investidores que precisam não se incomodar que eu ganhe muito dinheiro com o dinheiro deles. Se ele entender que nós somos sócios e achar isso justo, ele é bem-vindo. Se ele achar que eu estou ganhando muito, o banco talvez seja o melhor lugar para ele. Será? Humildemente falando. Felipe, acho que o nosso papo foi sensacional. Excelente, obrigado. Eu tive uma aula aqui de investimento, porque eu nunca tinha visto esse tipo de investimento. É a primeira vez que eu estou me deparando com algo tão... Parece antigo, né? Mas diferente, mas de uma roupagem bem mais moderna e promissora. Sim, sim. É uma satisfação ter você aqui com a gente nesse podcast e acho que só tem que agradecer, né? Agradecer ao público que está aqui com a gente por ter passado tanto conhecimento e quem quer investir, né? É só te procurar, aqui no Trio mesmo, né? Você, qual que é a sua sala aqui no 703. Trio? 703, né? Que... Só te procurar, acho bacana. Eu vou querer aprender mais, né? Se você puder dar uma mentoria depois. Nós estamos perto, né? Estamos perto, né? Exatamente. Eu quero aprender mais. Eu acho que isso é sensacional, tá? Eu só tenho que te agradecer. E quer falar uma última mensagem pra gente? Não, eu quero te agradecer também pela gentileza de me receber, me ouvir com ouvidos tão apurados. Hoje em dia, nesse mundo corrido, o que as pessoas falam está sendo descartado. Então, existe a famosa luz no fim do túnel quando a gente acha que os investimentos eles estão só vinculados a corretoras e bancos. Não são. Tá? Existem muitas opções, não só como as minhas, mas também opções onde você não fica dependendo de ficar com as migalhas que caem da mesa. E eu te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui falando com você, com o seu público. Extremamente valioso esse período. E quando você precisar, eu vou estar aqui no podcast ou lá em cima te recebendo na nossa sala. Perfeito, Felipe. Nossa, é uma honra mesmo. Muito obrigado pelo elogio, muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? É isso aí. Pessoal, acabamos de ter uma aula, né? Espero que você tenha gostado bastante e tenha aprendido muito sobre investimento, para vocês perceberem o quanto que existe várias formas de se investir. Não existe uma só, existe N. E essa é mais uma promissora que está aqui no mercado. E se você está afim, é só procurar, né, o Felipe, que ele está aqui para ajudar vocês. É isso aí, pessoal. É o TrioCast com você.